coisas e nós responsabilizamos os outros pelas quedas e pecados. Aquele que estiver de pé, tenha cuidado para que não caia. Vigiar para que não caia. O segundo passo do plano de queda: tornar injusto e errado aquilo que para Deus é bênção e proteção. Você já viu gente distorcer a palavra? Justo e errado. Você já viu gente chegar para o outro que é dizimista, é fiel e tal, e dizer: rapaz, tu é besta, vai pegar teu dinheiro, dá para a igreja, para o pastor. Coitado do pastor. Coitado do pastor. Você viu gente lutar para tornar errado aquilo que é correto, que é bíblico? Não, irmão, é só a mentirinha santa. Você já viu mentira ser santa? Ela não é filha do diabo. Ela virou agora santa. Então são as coisas. Não, é só porque foi preciso eu mentir para poder resolver lá um negócio lá da minha aposentadoria. Já viu isso? Já vi muito isso. É muita mentira. Essa mentira é santa? Não existe uma mentira santa. Então, tornar injusto e errado aquilo que para Deus é bênção. Vamos falar agora. Tem um irmão lá na unção. Será que isso aí não é o cão que está nele? Será que é de Deus? A irmã está rodando lá. Porque não tem ninguém, um ser humano não aguenta a presença de Deus sem cair. Procure na Bíblia. Não, eu não gosto não. Quando começa a cair, eu corro. Desconfie que tem algo errado na sua vida espiritual. Se estamos numa igreja avivada, eu não posso dizer que aquilo que é bênção é maldição. É errado. É errado dar dízimo. Se você diz para um irmão que ainda não estudou a Bíblia e diz para ele: irmão, recebeste não sei o quê, você está dizendo, está indo contra aquilo que é verdadeiro, que é bíblico, que é bênção na vida de todos aqueles que são fiéis. Eu mesmo não dou só um tiquinho. Eu já vi alguém. Não, eu boto R$5 e pronto, ninguém vai saber. E Deus? Um dia alguém chegou para mim e disse: pastora, eu quero que a senhora me abençoe, porque eu quero dar 10 mil de dízimo. Então você vai ganhar, irmão, 100 mil, né não? 100 mil, glória a Deus, está abençoado. Vamos estar orando para tudo dar certo. Sabe o que acontece? Essa pessoa crê tanto no favor de Deus, naquilo que Deus pode fazer na vida dele. Aquele que é fiel no pouco, Deus vai acrescentar, é lógico. Quem é fiel no pouco, Deus vai acrescentar muito sobre a vida dele. Tornar errado aquilo que para Deus é bênção e proteção. É quando também nós estamos lendo a Bíblia, estamos caminhando com Jesus, estamos pregando a palavra, mas não estamos vivendo a palavra. É tornar errado aquilo que a Bíblia diz. Não é um homem de Deus, uma mulher de Deus. A sua vida, você está dizendo a coisa correta, mas está tornando errado aquilo que Deus, que é bênção e proteção. Quando é que eu protejo meu dinheiro?
devolvendo 10% para Deus. Estou protegendo minha vida financeira. E você pode até, Deus pode até te livrar de muitas coisas. Quando é que quando eu torno aquilo que é eu torno aquilo que é bênção injusto e errado. Vou falar algo aqui que talvez você pode pensar igual que eu estou pensando. É errado, por exemplo, você está noivo, amém? Você já renovou, quem casou já ficou noivo, quem não casou está noivo, muito bem. Você está noivo, tudo bem. Você sabe que você vai casar, E aí você marca o dia do casamento. Você sabe que naquele dia do seu casamento, e depois desse seu casamento, você vai consumar aquilo tudo que você pensa, de amor, de tudo, depois. Eu estou noivo. E aí você vai lá, tornar aquilo que é puro, impuro. Se você se relacionar sexualmente com aquilo que é para ser puro, biblicamente, você está tornando uma coisa que é pura e impureza. Por isso, isso é pecado. Quem entendeu isso que eu falei? Aquilo que é puro se torna impureza. Aquilo que é santo se torna maldição. Aquilo que era para ser algo precioso na minha vida, se torna maldição na minha vida e na minha geração. Tornar injusto e errado aquilo que para Deus é bênção e proteção. Essa pureza protege o meu casamento até o último dia de vida. Essa pureza, esse cuidado, e isso vai passando de geração a geração. Os filhos vão também casar puro. E assim por diante. E a sua geração será protegida. Então, isso que era esse plano de queda, é um plano de queda. Quem é que faz esse plano? Não é eu nem você. O diabo faz o plano. Você tem um plano de caminhar com Jesus, de servir a Jesus, já entregou sua vida para Jesus, a sua vida é dele. Portanto, você não pode fazer o que você quiser fazer com a sua vida. Você não já deu sua vida para Jesus? Você não pode fazer o que você quer com a sua vida. Você tem um dono. Tem um dono. É muito mais fácil. Até criancinha pequenininha, vocês já observaram? Criança de 2, 3 anos. Se ele quebrar algo e tiver outra criança perto, ele vai dizer o quê? Quem quebrou? Vai botar a culpa no outro. Ele não vai dizer que quebrou, não. Eu tenho... E se não foi ele quebrou, mas aí ele vai dizer o quê? Lá em casa acontece isso. Ele vai dizer o quê para a irmãzinha? Ele tem um que vai fazer 5 anos agora. Ele vai dizer assim, foi a Sofia. Mas quem quebrou? Foi a Sofia. Como foi? Ela me empurrou. Alguma coisa ele vai dizer. Sabe por quê? Porque o ser humano já nasce assim. Jesus é que transforma. Jesus é que muda. Jesus é que o plano é de Deus, que todos nós caminhamos sem culpa, sem esse pecado, sem nada. Então ele diz aqui que nós devemos encorajar
Encoraje os outros para todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Diga o tempo todo, encorajando, e a fim de que de nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, o coração do homem é enganoso, né? E o pecado, ele traz engano dentro da vida de muita gente. Quem foi enganado? Quem enganou Eva? O diabo. O diabo enganou Eva. Mas quem enganou Adão? O diabo. Só usou Eva, mas foi o diabo. Para que eles fizeram isso? Por que o diabo fez isso? Para tirar Adão, o primeiro casal que foi formado, para adorar, para viver dentro do jardim, para desfrutar de tudo ali. De tudo. Era tão bom naquele jardim, viu, mulheres? Que as mulheres tinham filhos sem dor. Elas pariam sem dor. A Bíblia diz, quando eles foram expulsos, que a mulher, a partir daquele momento, depois do pecado, da rebeldia, depois que pecou, da desobediência, ela ia ter filhos a partir daquele tempo, daquele dia, com 2 de parto. Então, até ali não tinha dor. Era um negócio maravilhoso. Não tinha dor. Mas o pecado que gera morte, que traz dor, não só de parto, mas traz dor e sofrimento, ele entrou por uma porta, e isso entrou por uma porta que se chama pecado. Amém, meu filho. É lindo demais. Então Deus, Ele realmente, Ele está nos treinando para aquilo que Ele quer. E quando nós começamos a ler, lá no versículo 12, onde ele diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Cuidado. Quem se afasta de Deus, o Deus vivo, ele tem um coração perverso e incrédulo. Todos que se afastam, eles ficam incrédulos. A situação dele é pior de quando ele ainda não conhecia Jesus. Ele começa a fazer umas coisas estranhas que ele nunca fez. Ele começa a praticar pecados que ele nunca pecou antes. Sabe por quê? Se ele tinha só um demônio com ele, a partir daquele momento, quantos demônios entrou? Tinha um. Aí entrou 6, né? Ficou 7. 7 demônios passou a perseguir aquele que está afastado. Enquanto não voltar, enquanto não confessar, nós somos uma igreja que temos esse costume, aprendemos a confessar os nossos pecados. E por que temos liderança? É para que você venha e confesse seus pecados, deixe os pecados e segue a sua vida em santidade. Eu tenho muito medo de uma palavra que diz assim, essa palavra é bíblica: toda alma que pecar, essa morrerá. Sabe por quê? Porque isso é verdade. Toda alma que pecar, essa morrerá. Se não se arrepender, se não voltar, se não se reconciliar, se não fazer o caminho de volta para Jesus,
ela vai morrer e não vai para o céu. E quem não vai para o céu vai morrer espiritualmente. Esse plano de colocar a culpa no outro é muito triste. Um dia desse, alguém que passou por uma situação muito difícil, ele era inocente, e ele foi preso. E a família estava toda na igreja, preocupada com ele. Muito. Lá tem outra família, também buscando tirar o filho da cadeia. Mas levantaram um falso para ele. E ele já estava para ser preso, condenado. E a família orando para que a verdade chegasse. A calúnia era que ele tinha matado alguém. E nós orando, e ele chorava muito. A família estava desesperada porque ele ia ser preso. E um dia, levaram ele. Ele já estava com depressão, em pânico, tudo que você imaginasse ele tinha. Levaram ele na igreja. E Deus me usou para dizer para ele que ele fosse para casa, dormisse sossegado. Que Deus já tinha batido o martelo. E ele ia estar solto. Ele não ia ser preso. Irmãos, o culpado apareceu. Acharam o verdadeiro assassino. E ele está livre porque estava inocente. Sabe o que Deus faz? E aquele que foi preso, depois, ele conhecia esse homem. E ele sabia que ele não tinha feito nada. Mas ele não disse nada. Ele não defendeu. Ele ia ser preso. Só uma intervenção divina. Só a família que intercedeu, que lutou, porque conhecia. O pai conhece o filho. Só uma intervenção divina mudou o quadro daquele rapaz. Deus entrou e fez. Eu quero lhe dizer, lá em Jeremias 28, eu gosto muito desse versículo, versículo 11. E disse novamente a todo o povo: assim diz o Senhor, assim como este jugo foi quebrado, pode ir até mais, dentro de 2 anos quebrarei o jugo da opressão de todas as nações que agora estão sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Meu Jesus. Depois disso, Jeremias saiu dali. Você quer saber? Ele está dizendo que ele é aquele que quebra todo jugo, mesmo que tenha um rei poderoso dando ordem. Ele tira de qualquer jugo. Sabe o que Deus está lhe dizendo? Que ele tira de qualquer lugar, de plano de morte, tudo. Essa queda espiritual, irmãos, vem não por uma decisão própria, vem por uma decisão que não é de Deus. O diabo coloca isso e você vai. O diabo coloca na mente e você vai. Lá no versículo em Hebreus 14,
Hebreus 3,14, também está falando de algo, pois não tememos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclama o seu nome. Irmãos, isso é para não esquecer, de jeito nenhum, que Deus pode todas as coisas. Ele está dizendo que o fruto dos nossos lábios, ele é muito importante quando você fala coisas que o Espírito Santo está mandando falar. Quando você está debaixo dessa mão poderosa, agindo. E a palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Fugindo da aparência do mal, que é isso que a gente está falando hoje, fugindo dos planos da queda, é fugir da aparência do mal. Deixa eu dizer uma coisa. Nós da Nova Aliança, mulheres, não anda nem numa moto de um homem que não seja teu marido ou teu filho, e dentro do carro. Não pegue carona, fuja da aparência do mal, fuja. Ou é o seu pai, ou é o seu marido, ou o seu irmão, mas não ande com alguém que não seja da sua família, por aí, está fugindo da presença do mal. Mulher casada não anda em carro de nenhuma pessoa, que não seja o seu marido ou o seu filho, que tem um parentesco assim bem próximo. Não ande. Não pegue carona. Fuja da aparência do mal. As pessoas vão ver e vão dizer, que homem é esse? Essa mulher, o marido dela é outro. Está com esse homem aí hoje? Que homem é esse? E traz confusão. Fugir da aparência do mal é estar em lugares que um crente não pode ir. Não deve ir. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. É pecado ir em algum lugar? Não. Mas eu não posso, eu não vou, porque eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, então eu não vou. Estou fugindo da aparência do mal. Estou andando. Aí eu vou me sentar com alguém que está tomando uma cerveja na mesma mesa. As pessoas que passar lá, naquele lugar que você está lá cheio de cachaça, tudo enfim, coquetel com cachaça, sei lá, irmão. Meus pais tinham um bar. Eu sei até o cheiro de toda a cachaça, de vodka, de tudo eu sei. Eu nunca bebi. Eu quero lhe dizer uma coisa. Fugir da aparência do mal é você não sentar na mesa dos quê? Escarnecedores. Sabe por que está o nome escarnecedores? Você é um homem santo, uma mulher santa. Aí você está lá, senta. Não, meu marido não é crente. Eu vou acompanhar ele. Que testemunho você está dando para esse homem? Vai para obedecer a ele? Não, irmão. Meu marido não é crente, foi lá para o forró, está dançando, eu vou dançar com ele, forró. Não, irmão. Nós somos testemunhas vivas para mudar a história da nossa família. Aí vai sentar na mesa. Isso é um palmo de um mosquito para você cair. Você já viu o mosquito, o tamanho de um palmo do mosquito? Isso é coisa do pastor Washington. Para cair, não faltou basta empurrar. Já está num ambiente que não adora o Senhor. Já está num ambiente que as pessoas vão passar por lá
e vão dizer que esse crente está fazendo aqui. Os próprios que são lá do mundo lhe vê, vão passar e vão dizer: eita, eu vi o irmão fulano ali bebendo cachaça, cerveja. E outro vai dizer, tem gente que multiplica a conversa: eita, mas o irmão estava bêbado, caindo. Aí a história vai aumentando. Porque a história aumenta. Contando, passando por 2, 3 pessoas, ela já está muito grande a história. Então, amado do Senhor, fugir dos planos da queda espiritual. A pessoa se afasta do caminho do Senhor, não é porque ela queira se afastar, não. Ela se afasta é por conta do plano do diabo. A pessoa corre da presença. Eu sei quando alguém está já caindo, sabe como? Quando eu me encontro com um crente, não é só daqui da igreja não, tem muito crente aí que eu conheço, da Nova Aliança mesmo. Quando eu sei que ele está caidão mesmo, ele olha para mim e caça um jeito de ir embora do lugar. E aí aconteceu um fato um dia desse. Eu saí da quarta de milagre e fui tomar um caldo. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa da igreja, né? Não é daqui não. Mas se fosse daqui, tinha acontecido a mesma coisa. Aí ele chegou, ficou de longe, caçou um meio de sair. E eu chamei: menino, vem cá. Faz tempo que eu não estiver na igreja. Tu era da quarta de milagre, vinha por lá. Faz muito tempo que eu não te vejo, meu filho. Aconteceu alguma coisa contigo? Ele disse: aconteceu. Tu está onde? Não, eu dei um tempo. Um tempo? Tu? Um tempo? Para tu? Tu deu tempo para tu? Ele disse: não, para a igreja? Ele disse: não, a senhora não vai entender. Eu digo: eu estou entendendo, meu filho. Tu ficou correndo com medo de mim. De Deus, então, como é que tu está com Ele? E ele disse: eu fiz muita coisa errada esses dias. Acabei com o meu casamento. Dentro de uma semana eu pedi o divórcio. E estou muito mal. Aí eu disse: tu está onde? Está em que culto? Está indo para algum culto? Alguma igreja? Eu estou lá. No Marcos Paulo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Vem cá, senta bem aqui. Aonde? Escuta aí, irmão. Cor de doido. Essa palavra é ouvida da boca do meu pastor um dia. Aonde a pessoa caga, lá se alimpa, viu? Vai se alimpar lá. Lá onde tu fez a merda, vai. E pastora, pelo amor de Deus, vá lá, volte lá. Se alimpe com as pessoas, com a igreja, peça perdão. Pega a sua mulher, que não tem outra não, você casou foi com ela. Pega ela, vá se consertar com ela. Ele disse: só quer dizer que estou cagado. Tá, se cagou e cagou os outros também. Irmãos, ele voltou, chegou lá, falou para o meu pastor: pastor, eu estou bem com a pastora. A pastora acabou comigo lá mandou eu voltar. Eu disse: rapaz, não te deu nenhum tapa não, que ela é boa de dar um tapa. Ele disse: não. Pô, você vai assistir os 3 cultos e vai contar aqui o que foi que você fez, seu cachorro. Você vai pedir perdão para a igreja. E ele pediu perdão nos 3 cultos. Nos 3 cultos, voltou para lá, se reconciliou com a esposa. Ele já tinha divorciado dentro de poucos dias. Estão casados de novo. Se alimpou, viu, irmãos? Se alimpou. E às vezes peca aqui e vai para outra cidade. Quem já fez encontro aqui? Quem já fez encontro? Quem não fez encontro ainda? Quem nunca fez? Vai fazer. Vão fazer, em nome de Jesus. Então,
Lá no encontro tem uma fala que o pecado, ele não... Vamos mudar lá para os Estados Unidos. Vai tirar a sua culpa, o seu pecado, vai ser perdoado, porque você mudou, saiu lá para outro lugar. As pessoas daquele lugar não lhe conhecem, mas o diabo te conhece. Ele é o mesmo que fez tu pecar, ele vai fazer pecar aqui, ali, em qualquer lugar. Mas quando você vai cheio do poder de Deus, o Espírito de Deus te acompanha. E todos os feitos também. Então você vai poder mudar a sua história e a história de outras pessoas com a sua vida. Uma vida santa, uma vida... A queda procede morte. Eu vou dar um tempo para a igreja. Está dando tempo, sabe para quem? Para você. Se perder. Se perder. Então, todos os dias, é dia de adorar, é dia de correr para Jesus, é dia de dizer que ama o Senhor, é dia de confessar, é dia de arrependimento, todos os dias, toda hora. Nesse dia chamado hoje, que é de noite, nesse dia, é dia de conserto, é dia de reparar a queda de ontem, de manhã. É o momento de, pastora, mas já me converti. Sabe quem falou, seja santo porque eu sou santo? Deus. Seja santo porque eu sou santo. Ele falou para um povo santo. Para um povo santo. Seja santo. Se santifique mais ainda. Se santifique mais ainda. Busque mais, muito mais. Santidade. Cuidado para não pecar e não vacile o seu pé, para que seu irmão não pecar por sua conta. Não seja uma pedra de tropeço na vida de alguém. Eu ser crente igual esse irmãozinho ali. Eu ser crente igual aquela irmã. Aí vai logo falar da língua grande da irmã, das roupas que veste fora da igreja. Aí vai detonar a irmãzinha. Mas é isso mesmo. Seja crente aqui, seja crente lá no comércio, na compra. Seja crente com seus negócios. Seja crente lá na sua vida financeira. Seja crente. Seja organizado. Seja livre. Verdadeiramente somos livres quando nós estamos andando com Jesus, que nós olhamos para a nossa vida e não vamos achar nada. Nós somos os primeiros acusadores de nós mesmos. Nós somos os primeiros a dizer: ei, tu escorregou na maionese. Tu hoje, hein? Tu falou um negócio que não deu certo. Nós mesmos devemos nos policiar, nós mesmos temos que vigiar e orar para que não caia em tentação. Vigiar é você vigiar não o irmão, não a mulher do outro, mas você vigiar a si mesmo, para que não caia em tentação. Fugir é vigiar. Fugir é olhar para a sua vida. Fugir da aparência do mal é você olhar e buscar mesmo santidade. A aparência do mal é você mostrar que é algo do mal e você não é. Fuja. Você não é mais aquela pessoa que tudo você podia, você é mais do que isso, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser restaurada, eu posso ter uma vida santa, eu posso mudar, abençoar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem esperança. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Por causa do Senhor eu posso. Por causa do Senhor eu não desisto. Por causa do Senhor eu digo sim de novo para Ele. Por causa do Senhor eu busco santidade. Aleluia. Por causa do Senhor eu reafirmo a minha aliança com Ele. Renova a minha aliança todo dia. Renova a aliança. É você se render aos pés do Senhor. É você deixar as coisas erradas. É você buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Perto está o Senhor. De todos aqueles que buscam. De todos aqueles que clamam por Ele. De todos aqueles que buscam o Deus vivo, que pode estar resolvendo a tua causa, que pode estar dentro da tua casa, com a tua família, com teus filhos, que pode mudar a tua vida financeira, a tua vida, que pode te curar, que pode dizer para você, levanta e anda. Levantar e andar não é só quem está paralítico, não. Uma área da sua vida deve estar paralisado. Uma área da vida. Quem entendeu isso? Tem uma área da sua vida, irmãos, que está paralisado. Tem um sonho paralisado. Tem algo aí na sua vida que parou no tempo, que precisa ter fé para resgatar essas coisas. Resgatar a pureza, resgatar tudo aquilo que você perdeu. Resgatar é algo que já se foi, que precisa voltar para você. Por isso que Deus diz, volta ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é você reafirmar que Deus é Deus vivo, Ele é o teu Pai, Ele que cuida da tua vida, é Ele que te cura, Ele que te sara. Voltar ao primeiro amor é voltar às primeiras práticas, é ter uma vida santa, irrepreensível diante do Pai. Esforçar para ter uma vida irrepreensível diante do Pai. Não é diante do irmão, não. É obrigação a gente ser crente, se comportar como homem de Deus ou mulher de Deus. Mas diante do Pai, nós temos que ser irrepreensível. Tu sabe o que é irrepreensível? Que ninguém tem nada para dizer. Que Deus é irrepreensível diante de Deus. Deus vai olhar para você e vai dizer, servo bom e fiel. Entra no reino, tome posse daquilo que já foi preparado desde a fundação do mundo, desde o começo, antes que você existisse. Esse lugar já está preparado. Esse lugar é no Senhor. E nós temos que correr para Ele, irmãos. Eu quero orar nesse momento por você. Nesses 3 passos para fugir da queda. Primeiro, não botar culpa nem responsabilizar os outros pelas suas quedas, pelos seus pecados. Eu já atendi alguns casais que eles botam a culpa. Eu traí, a culpa é dela. Ou eu traí, a culpa é dele. Traiu porque saiu da presença de Deus, foi fraco. Traiu não porque não amasse, mas traiu porque foi fraco. Fraca, botando sempre a culpa no outro, tornar injusto e errado aquilo que para Deus é bênção e é proteção, é dizer que as coisas de Deus é errado, é não crer na Bíblia,
É dizer que o que a gente está vivendo hoje não tem nada a ver. É dizer que o crente que está aí subindo o monte é errado. É dizer que o crente que fala línguas estranhas está errado. E outro, irmãos, é caminhar sabendo que Deus está guiando a sua vida. É caminhar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. No primeiro lugar na sua vida. Ele vai te direcionar todo dia. E você tem que... A oração hoje é orar para que você possa ouvir a voz de Deus mais do que você tem ouvido. Para lhe dizer. Ele diz. Ele fala. Você vai ouvir a voz de Deus. Ele é a resposta para a sua vida, para a minha vida. Ele é a resposta de todos os questionamentos que você tem feito. Ele é a resposta. Ele tem resposta para você. Cadê os levitas? Pode subir, meu filho.